Motor Driver no ar. O universo sobre rodas. E chegamos à 9ª edição aqui do seu Motor Driver no ar, um podcast semanal onde você escuta todas as notícias do setor automotivo, sempre comentado com alguém do setor. E neste mês de março, como é mês das mulheres, bom, nós só teremos mulheres convidadas aqui no nosso podcast. Aliás, muito prazer, deixa eu me apresentar, eu sou o Carlos Matos, @ocarlosmatos nas redes sociais, e você ouve esse podcast aqui todas as sextas-feiras, liberados a partir das 6 horas da manhã, nos principais agregadores de podcast. Então, antes de começar, eu já peço para você se inscrever aqui no seu agregador, assinar, o podcast, e também, se você puder, nos agregadores que permitirem, deixa aí as suas 5 estrelinhas, porque isso é muito importante pro Spotify e pros outros agregadores também recomendarem o Motor Driver no ar para todo mundo escutar. E se você puder ajudar compartilhando aí com seus amigos, compartilhe também, que é sempre muito legal, tá? Participa com a gente, afinal de contas você pode também participar aqui das nossas pautas, pode mandar suas dúvidas, críticas, sugestões, não só aqui no Spotify ou em qualquer agregador, mas também pode mandar no e-mail, noar@motordriver.com.br. E não esquece também de seguir as redes sociais aqui do nosso podcast, viu? É @omotordriver. Nós vamos hoje falar aqui de um estudo que revela 5 marcas com mais confiança do brasileiro no mercado. E se você acha que as japonesas são as mais confiáveis, engana-se você. Você vai se surpreender. Nissan GT-R saiu oficialmente de linha e deixa fãs órfãos. Pois é. Saudade, viu? Esse carro vai deixar saudade. E ainda, nós vamos falar do Honda HR-V, que já circula em testes no Brasil e será lançado ainda neste primeiro semestre. Mas não espere muitas mudanças não, porque time que tá ganhando não vai mexer. E claro, a gente concorda e não concorda muito com isso ao mesmo tempo. E vamos falar, enfim, do lançamento da Volkswagen, sem dúvida o lançamento mais importante para a Volkswagen esse ano, que é o Volkswagen Tera, que foi apresentado e traz mais do que a gente imaginava, tanto em questão de acabamento quanto em questão de equipamentos. E ainda no Usadinho da Semana falaremos do Toyota Etios, com uma convidada pra lá de especial, diretamente de Minas Gerais. Nós vamos ouvir aqui Camila Camanzi participando desse podcast. Bora acelerar, porque tem muito assunto pela frente. E para começar essa 9ª edição aqui do nosso Motor Driver no ar, diretamente da terra do pão de queijo, Belo Horizonte, Camila Camanzi. Camila, bem-vinda. Muito obrigada, tudo bem, Carlos? Tudo bem, todo mundo? Tudo jóia. Motor Drivers. Motor Drivers, é isso aí. Cá, pra começar aqui, fala suas redes sociais, onde é que o pessoal te encontra, onde é que lê o conteúdo que você produz, onde é que vê o conteúdo que você produz também. Boa, eu sou do Carros com Camanzi, pra quem conhece o senhor Emílio Camanzi, que tá aí no setor há seus bons anos, né? Alguns, né? Alguns. Eu tô com 40, o Emílio, acho que de setor ele deve ter um tiquinho a mais. Um tiquinho, 56, 57 só. Meu Deus do céu, é tempo demais. Entrei nessa junto com ele, então ele é meu pai. E paixão por carro sempre foi uma coisa comum na minha vida, né? E acabei trabalhando nisso junto com ele. Então a gente tem o canal no YouTube, o Carros com Camanzi, né? Temos o site também, carroscomcamanzi.com.br, que a gente põe notícias diárias, e tem nosso Instagram, Carros com Camanzi Oficial, que a gente vai fazendo esse jogo aí, de uma rede social para outra, chamando para as matérias, mostrando um pouquinho de bastidores, é bem legal. Muito bem, e tem o seu Instagram também, que é o... Que é Camila Camanzi, mas aí lá eu não falo sobre carro não, lá arrumo uma falazada sobre um monte de coisa. Não, mas quem é legal. Quem quiser rir um pouquinho da minha cara é lá mesmo. Mas é legal porque a gente sai um pouco da casca, do que a gente produz, a gente deixa lá o nosso Instagram pro pessoal também ver que a gente é humano, a gente vive, nossa vida não é só carros, Exatamente, aí eu tenho um pessoal até que pede, você fala, não, gente, aqui eu quero ser só a Camila pra eu falar do que eu quiser, pra mostrar o que eu quiser da minha vida, e aí pra falar de carro a gente tem o Carros com Camanzi, pronto, vamos dividir as coisas. Legal demais, Camila, obrigado, viu, pela sua participação, e já de antemão já desejo um feliz Dia das Mulheres, que é amanhã,
que é no caso... Ai, é verdade, muito obrigada então... e parabéns para todas, né, todas nós. Muito bacana isso, eu tô muito honrada com o convite, te agradeço muito, viu? Fiquei muito feliz. Você sabe que quando eu comecei o podcast lá em janeiro, eu falei até pra minha esposa, eu falei assim, o mês de março, óbvio, não só o mês de março, né, eu quero ter mulheres aqui participando, mas o mês de março eu quero só ter mulheres participando. Então esse mês aqui é todo da mulherada, eu sou só um mero ouvinte aqui, a gente vai falar sobre carro, pra mulherada botar aí a boca no trombone também e falar o que quiser sobre. Que legal, eu acho isso muito bacana, assim, a gente entender que não existe gênero para isso, né? Todo mundo usa carro, todo mundo precisa, todo mundo gosta. A gente pode gostar de múltiplas coisas e a mulherada também tem muita mulher que gosta de carro. Não, né? e vocês agregam muito mais, porque, por exemplo, eu tenho a minha esposa aqui e ela pega os carros de teste que eu ando também, né? E ela sempre me traz um detalhe que eu não percebi por eu não ser mulher. Né? E é isso. A gente às vezes é mais detalhista em algumas coisas. Exato, né? Sabe? Às vezes, por exemplo, eu vi a Isadora outro dia, a Isadora da Quatro Rodas, que inclusive que era a participação dela aqui, ela falando sobre a falta de um gancho para pendurar uma bolsa nos carros. Ó. E faz todo sentido, porque, por exemplo, eu pego minha mochila, jogo no banco traseiro, tá tudo certo. A minha esposa utiliza a bolsa, então ela vai lá, pendura a bolsinha dela, não fica caindo as coisas no banco do passageiro ou no chão, enfim. É legal isso. É melhor que eu não faço, nunca pensei em pendurar minha bolsa num ganchinho no carro. Olha aí, e a Isa pensou, né? Então é muito legal ver que tem esses olhares diferenciados. Então a mulherada tá aí sim. Então você que fica aí vendo as redes sociais, nada de ficar falando bobagem pra mulherada que posta conteúdos bacanas. Não é não, cara? Né? Deixa eu te falar que engraçado hoje a gente falar disso. Hoje eu li nos comentários, li 2 querendo chamar atenção no meu vídeo do Tera, que eu sei que a gente vai falar de Tera hoje mais pra frente. Sim. Mas assim, tem gente que ainda acha que é mimimi, que isso não existe mais. E existe, a gente passa muito por esse tipo de coisa. Por gente que quer chamar atenção, enfim, e que não entende que as pessoas podem ser múltiplas, né? Que as coisas não são de um só. Exatamente. Então é muito legal colegas de trabalho que veem isso, respeitam isso, agregam, sabe? Então fico muito feliz. Muito legal. Bom, Cá, vamos lá para o nosso primeiro assunto então, porque sabia que existem marcas mais confiáveis, na opinião dos brasileiros? E eu fiquei impressionado com isso, porque para mim todas as marcas eram marcas, mas tem gente que tem preferência ali, né? É uma coisa mais antiga isso, talvez, né? Eu acho que é uma coisa bem característica do mercado brasileiro, inclusive. Sim. Porque o brasileiro, ele vê o carro como um patrimônio, né? Que muitos outros países não veem. O carro é só para te levar do ponto A para o ponto B. No Brasil, o carro é um patrimônio muito importante, muito bem cuidado. Um patrimônio, de certa forma, para algumas pessoas, até um investimento, né? Sim, né? Sim, muitas vezes um investimento, né? A gente vê muita gente, por exemplo, vai comprar um carro, e eu até falei isso em outros episódios aqui do podcast, que o brasileiro ele não gosta de comprar carro, ele gosta de vender, porque ele não compra carro pra ele compra carro pros outros. Pro próximo, né? Que é aquela história de tipo, eu vou comprar o carro prata porque é mais fácil de vender, eu vou comprar o carro tal modelo porque é mais fácil de vender. Né? Eu tenho pânico disso, a gente vê muito isso no canal, principalmente nas lives que a gente faz. Sim. O pessoal... enfim, sempre perguntam muito, né? Eu tenho certeza que pra você também, sobre qual carro e tal. E aí eu sempre falo isso, gente, você tem que pegar um carro que você goste. Afinal de contas, é um dinheiro grande que você vai investir. Sim. E mesmo que seja um usado, mesmo que seja um mais barato, é muita grana. E, você que vai dirigir, né? Pensa em você, no que você vai gostar de ver na sua garagem, no que você vai gostar de dirigir ali no seu dia a dia. Mas a galera pensa no próximo. O cara não compra o carro pra ele, compra o carro pro outro. Exatamente. Um amigo meu, uma vez, ele me falou uma coisa interessante. Eu tava com o meu carro batido. E aí eu falei, eu vou fazer esse negócio aí, vou vender o carro, né? Que eu já meio que desgostei. E aí ele virou pra mim e falou assim, cara, posso te dar uma dica? Eu falei, pode. Ele falou... Se você for ficar com o carro, faça o amassadinho aí que você tem. Foi um toquezinho que eu tomei e, enfim, fiquei chateado com o negócio. Aí eu falei pra ele, por quê? Ele falou assim, porque na hora de você vender na loja, o cara já vai descontar isso daí por ter o retoque. Então o cara da loja que faça. E você fica com o seu carro novo para o próximo que você pegar. Olha eu falei, faz todo sentido, né? Vou fazer pros outros o amassado. Vende o carro amassado e segue o baile. Né? E é justamente isso que a gente fala, né? Vai comprar um carro, compra pra você, não fica comprando carro pros outros.
Exato. Não, eu acho assim, a gente que gosta de carro, a gente pensa até diferente, eu entendo isso. Que tem gente que não tem o prazer de ver o carro na garagem, como a gente que gosta. Mas eu acho que mesmo a pessoa que não é entusiasta, é tão legal você comprar uma coisa que você gosta, né? Você usar uma coisa que você gosta, mesmo não sendo entusiasta de carro, você olhar na sua garagem e achar bonito, achar legal, achar gostoso. Você tem investido o seu dinheiro numa coisa pra você. É aquela velha história. Se você parou o seu carro no estacionamento e não olhou pra trás depois de sair dele, sinto muito, você comprou o carro errado. É isso aí. Né? É isso aí. Então, caiu um estudo da Web Motors, revelou que o maior número de pessoas entrevistadas tem preferência pela Chevrolet. Isso me surpreendeu, tá? Eu também fiquei surpreso, porque pra mim eu jurava que era Volkswagen. Sério? Eu achei que ia ser Toyota ou Honda, eu achei que ia ser uma japonesa. Na hora que você mandou essa pauta, eu falei, japonês, com certeza. E fui completamente errada. Não, eu pensei que era Volkswagen justamente porque eu vejo muitas pessoas que têm Volkswagen desde os anos 90 e segue tendo, né? O cara teve todos os modelos de Gol, aí ele teve Paraty, teve Santana e por aí vai, e ficou na linha. Fica na marca, né? E aí, então, a gente tem, por exemplo, a Chevrolet com o maior número de confiança, onde nós temos 32% de confiança na marca, 26% de confiança na manutenção e que acha o conforto 12%, top de linha, né? O conforto da marca. E ela só perde em design para Fiat. A Fiat, ela sempre ousou aqui no mercado brasileiro, né? Falando só de Brasil, não de mundo, ela sempre teve um destaque para o design comparado com as outras que eram mais tradicionais. Então é interessante ver isso, essa reflexão aí nessa pesquisa. Então eu achei muito curioso. E a Volkswagen aparece na segunda posição, tendo o design 10%, porque muita gente critica, né, a questão do design serem todos muito parecidos e tal. A manutenção 19%, porque são carros que ainda hoje são fáceis de manter, né? Tanto que qualquer coisa que quebra, o pessoal já fala, bota o motor AP aí que resolve, né, por conta de manutenção fácil. E a confiança está em 37% da Volkswagen, né? Talvez isso pra mim seja muito por conta da capilaridade de concessionários, que o cara sabe que ele vai comprar e se ele tiver que fazer algum reparo ou comprar uma peça, ele tem uma concessionária próxima dele. Você sabe que isso que você falou faz muito sentido. Na hora que eu vi, que eu tava vendo essa matéria, essa pesquisa, o que eu imaginei, né? Eu imaginei as japonesas, que inclusive quando a gente vai ver em relação à confiança, o número, a porcentagem delas é muito maior, mas realmente, quando a gente fala de Fiat, Chevrolet e Volkswagen, apesar de Fiat ter entrado ali por último, são marcas mais populares mesmo, né? Então são marcas que a gente vê há muito mais tempo no mercado, então que realmente é mais fácil de lembrar, você vê mais na rua, porque Toyota e Honda cobram pela confiança que elas construíram, né? Então, assim, o cara, eu acho que quando ele vai pensar numa marca, ele pensa numa marca um pouco mais popular de primeira, né? Não necessariamente na marca que ele mais confia. Exatamente, tanto que você falou em confiança, Toyota, a confiança é de 57% e Honda, a confiança é de 56%, é disparado. Pois é, um salto enorme, né? É muito legal isso, mas autonomia 10%, tecnologia 9% para Toyota e segurança 10% e manutenção 10% para Honda. Isso porque eles sempre tiveram famas de ter manutenções um pouco mais caras do que o normal, né? Sim, apesar de serem conhecidos nessa confiança toda pela manutenção baixa, né? Exatamente. Não de preço, mas de dar pouca manutenção, assim, de dar pouco problema. É engraçado ver como que as pessoas separam a questão da confiança e da manutenção, né? É engraçado observar isso aqui. A Fiat eu já suspeitava que ficaria em último, porque ainda hoje tem gente que usa aquele bordãozinho lá de que a Fiat é ruim e tal, né? Quando você fala de Fiat, o cara, fui enganado, agora é tarde, né? Essas coisas todas, né? Que é uma idiotice sem tamanho, porque hoje os carros são super confiáveis, né? Mas na época houve esse problema aí, né? Principalmente anos 80 e anos 90, que a Fiat ficou com essa pecha de ser uma marca que quebrava muito e que a manutenção era difícil de ser feita. Sim, porque era uma marca mais de entrada, né? Era uma marca mais popular. E isso, novamente, é essa coisa do mercado que a gente vê muito no Brasil, que me irrita, deve te irritar também, que são as pessoas que ouvem o que alguma pessoa falou um dia, não sei quando,
e aí toma aquilo como verdade e é um boato assim de 40 anos atrás, de 20 anos atrás, e a pessoa não tem o menor interesse em saber o que acontece hoje, em como as coisas mudaram, e só replicam isso pra frente, né? O famoso Peugeot é bomba, né? Exato. Gente, a Peugeot hoje não tem nada a ver com o que era, é outro... Nada. É outra coisa, só tem o mesmo nome, porque é outra coisa completamente diferente. Exato. Você sabe que eu tinha um pouco de preconceito com o Peugeot, né, na minha vida, até o dia que eu comprei meu primeiro. Olha aí. Depois disso, adorei os carros. Né? Não, e mudou muito. Eu lembro que uma vez a minha dentista, a gente conversando, aí ela me perguntou alguma coisa, eu falei do Peugeot, e ela, ai, mas Peugeot, porque não sei o quê. Aí eu falei, você já dirigiu um? Ela, não. Eu falei, então como é que você sabe? Não, mas é porque aí lá em casa, aí minha família, um dia lá a gente só compra Honda, que não sei o que. Eu falei, mas se você nunca dirigiu, você não sabe nem como que é, nem quais modelos tem. Por que você tá falando que é ruim? Exatamente. Né? É muito louco isso. Fica esse ponto de confiança aí que o pessoal ainda tem que... né, se acostumar, mas isso daí também se dá muito por influenciadores na internet que fazem vídeos o tempo inteiro sacaneando com algumas marcas, né? Sim. Inclusive agora com as chinesas que chegaram no mercado, BYD e GWM. A GWM nem tanto, mas mais BYD. Que a BYD tá aparecendo muito mais que a GWM, né? Eles têm uma pegada mais varejo que acaba aumentando muito a rede deles e o alcance deles, que a GWM não tem tanto. Exatamente. E aí, nesse ponto... as chinesas acabam pagando o pato como um todo, né? Principalmente as que vendem carros elétricos. No final das contas, a gente tem aqui... deixa eu pegar novamente aqui os números. Chevrolet, 12%, então, do universo que foi entrevistado que confia mais na marca. Volkswagen, 11%. Toyota, 11%. E esse número me surpreendeu também. Porque Toyota na mesma confiabilidade que da Volkswagen, o que deveria ser o contrário, né? O Toyota deveria ter mais, Honda 10% e Fiat 9% apenas. Curioso isso, tudo por conta do estudo que a gente falou. Exatamente, eu achei muito, muito legal essa pauta aqui, achei muito interessante. Eu também gostei bastante. Bom, com tudo isso dito, bora pro nosso próximo assunto, porque esse daqui vai deixar os corações de amantes de V8 tristes. Nissan GT-R sai de linha oficialmente. Triste, nosso Godzilla. Que tristeza, como diriam por aí. Que tristeza. É uma pena porque o GT-R ele estava em produção desde 2007, né? Ele veio como sucessor do Skyline, né? Desses carros lendários, e agora efetivamente abandonou a linha de produção, o que é uma pena. No dia 28 de fevereiro foi anunciado que não estaria mais aceitando pedidos para os novos GT-R, a Nissan. Sim. E agradeceu ainda aos clientes pelo apoio desde o lançamento há 17 anos e 2 meses. Olha... o GT-R é muito icônico, né? O Godzilla, assim, ainda mais para uma marca como a Nissan. Exato, é um carro que fez parte do imaginário de todo mundo, né? Eu tenho que dizer, porque... era o carro do videogame, era o carro de por aí vai, né? O pessoal que gostava de muscle cars e tudo mais. E eu, falando em mulheres que gostam de carros, a Ludmilla, do Salto pro Asfalto, é louca pra ter um. É um dos carros dos sonhos dela. A Ludmilla, ela é uma pessoa que ela gosta de carros ruins, né? Porsche, GT-R. Inclusive, eu vou trazer ela aqui nos próximos programas pra bater um papo com ela. Assim, mais humilde, né? Exatamente, né? E, curiosamente, a Ludmilla tem um Fusca. Mas não é um Fusquinha, tá? É um Fusca TSI, é o Turbo, que é o Baby Tico, que ela chama, carinhosamente. Tico, é a coisa mais linda. Então, cara, você sabe que eu tive um contato breve com o Nissan GT-R numa pauta do Auto Esporte TV, do programa lá da Globo, que foi inclusive produzido pela Milene Rios, nossa colega aqui. E eu andei de Nissan GT-R lá no Aras Tuiuti, quando tava terminando a construção da pista ainda, com o Luiz Razia. Você quer me fazer inveja, né? Isso. Luiz Razia torou o pau literalmente com aquele GT-R lá, e foi uma das pautas, assim, de longe das mais divertidas. Tudo isso por conta do jogo Gran Turismo, né? Que eles queriam justamente trazer a atmosfera que a gente sentia jogando com o Nissan GT-R pro ao vivo junto com o carro. Foi um negócio animal. Eu imagino, nossa, deve ter sido daqueles dias de glória da nossa profissão. Foi, e eu nem era ainda jornalista automotivo, eu era um mero aspirante ainda.
Tava começando a querer entrar na área, mas foi um negócio assim divertidíssimo. Que legal. É. Bom, o motor, eu falei V8, né? Você falou e eu ia te corrigir, mas eu falei, vamos deixar mais pra frente. Não, na verdade não. V6 3.8 biturbo, montado à mão os motores. Uhum. De fato, um negócio absurdo que ele rendia 480 e no final de carreira agora atingindo 600 cavalos de potência. Um absurdo de... E ainda por cima com uma distribuição de peso perfeita, né? 53% na frente e 47% na traseira, o que deixava o carro simplesmente equilibradíssimo para fazer curva, para tudo. Tá aí um que eu gostaria de dirigir, viu? Não tive oportunidade, mas é um animal, né? Esse carro. Assim, não é à toa que o apelido é Godzilla. Exatamente. Nessa pauta com o Luiz Razia eu não pude dirigir, só ele. Ah, ele é muito do esperto. Mas ainda assim valeu a pena porque ele extraiu muito mais do carro do que eu poderia extrair. Então, valeu super a pena. Mas ali do lado dá pra ter uma noção, né, do que o carro é capaz de fazer. Total, é gostoso demais. Total. E tudo isso, cara, no final das contas, o Godzilla dando aí a sua despedida e tal, porque uma pesquisa da Nissan aponta que jovens se veem no futuro em carros elétricos. Não é? Pois Isso também me surpreendeu, eu também achei essa pauta bem interessante e me deixou muito feliz. Eu sou uma pessoa que eu me preocupo com o meio ambiente, eu penso em sustentabilidade, em pequenas coisas do dia a dia. Eu acho que se todo mundo fizer pequenos atos do dia a dia, a gente já faz uma grande diferença, sabe? Eu também acho, eu sou um grande entusiasta de carros elétricos, né? Ainda que a gente tenha todos os problemas de infraestrutura que a gente ainda vive hoje e tal. Mas assim, o carro elétrico, como disse o Boris Feldman no Ticaracati Cast, lá do Bola e do Carioca, ele falou um negócio muito interessante. O carro elétrico é o futuro, tem que ser o futuro. Sim. Né? Menos peças móveis para quebrar. O processo de produção hoje pode ser um processo de produção que polua de certa forma por conta da produção das baterias, mas isso a gente vai ver evoluindo, né? Então tudo isso vai... Como tudo, como foi o carro a álcool, como foi o carro flex e por aí vai, né? Então a gente vai ver uma produção sendo muito mais limpa no futuro e um futuro não tão distante, tá? Eu acredito aí que no máximo em 5, 10 anos, estourando, a gente vai ver uma mudança muito substancial nesse sentido. Eu vi uma pesquisa há um tempo atrás que, inclusive, os jovens não se interessam tanto por carro quanto a minha geração, as gerações mais antigas, né? Então, assim, é uma preocupação muito maior, uma mobilidade geral do que o carro em si. Então, ter um carro, então ter um carpool, ter carros de aplicativo, coisas assim, é um futuro muito mais palpável para os jovens do que o que a gente conhece, né? De todo mundo tendo seu carro próprio e dirigindo. E aí, além disso, ainda ser elétrico, né? Que funciona muito bem em outros países, eu acho muito interessante. Eu tenho um amigo que mora na Itália, em Bolonha, e lá eles usam muito, tem o carro compartilhado e são elétricos. Você vai no aplicativo, o carro libera no aplicativo, você vai pagando ali por hora. Sim. Você tem os pontos para deixar e funciona super bem. É lógico que estamos falando de uma cultura diferente, que aqui existem outros riscos de vandalismo e coisas do tipo, mas, enfim, tudo é uma evolução, né? E você vê que é uma realidade já funcional para outros países. Totalmente, e a gente vê, por exemplo, você falou que os jovens não querem mais comprar carro, né? E de fato, eles não querem comprar carro porque eles não querem dirigir. Né? Então eles preferem estar no carro de aplicativo, né? Ou nesses carpools da vida, produzindo um conteúdo, respondendo mensagem e tudo mais, coisas que vai tirar o jovem de perto dos seus gadgets, né? De celulares e afins. Tanto que os carros hoje são gadgets que andam, né? Exato. Cada vez mais o infotenimento tá aí. Exato, que inclusive é um problema, né? Porque o jovem não tem a noção da segurança no trânsito, porque ele não tá tão interessado em dirigir. Então ele não tem a noção de como ter tudo num tablet, não ter botões, pode influenciar tanto na segurança do dia a dia, porque não é com isso que ele tá preocupado. Exato. E nessa pesquisa que saiu, dentre os jovens moradores de cidades, 57% estão dispostos a mudar os seus hábitos de viagem para reduzir a pegada de carbono. Né, que aqueles de cidades emergentes que veem as preocupações ambientais como uma urgência para suas escolhas de mobilidade.
E isso eu achei incrível. Eu também porque achei. Eu acho que me dá uma esperança pro futuro, sabe? Ver que realmente essa geração nova tá vendo a urgência da gente cuidar disso. E existe uma expectativa de aumento em 23% na propriedade de veículos elétricos entre os jovens nos próximos anos e mais de 35% na próxima década. Esse número é legal. Esse número é muito bom porque é onde a gente vê que, beleza, gerações mais antigas, por exemplo, a minha geração, né, que eu sou de 84, eu vejo os meus amigos tudo falando, cara, eu jamais teria um carro elétrico porque eu gosto do barulho do motor e tudo mais, e carro elétrico vai morrer pela quarta vez, e blá blá blá, blá blá blá, todas aquelas falácias. E a gente vê os jovens justamente apostando nisso. Sim. Né? Justamente por conta... E uma coisa que eu acho louca também, né, que a gente vê, assim... o pessoal falando, mas não é o carro elétrico que vai resolver isso, aquilo. Realmente não é, é um conjunto de coisas. O carro elétrico é mais uma das coisas que a gente tem que ver. E vão chegar outras tecnologias também, inclusive nessa pesquisa fala disso, né, tipo, da expectativa de novas tecnologias e outros recursos além da eletricidade. Exatamente. A gente vê, por exemplo, eu tenho um amigo que ele vira e mexe, ele me manda mensagens principalmente sobre carro, né? E ele tava me contando esses dias, ele tem um carro na garagem dele, a combustão, né? Ele tem um Hyundai Tucson, e ele me mandou mensagem, cara, eu tô com energia fotovoltaica aqui em casa, e eu tô só usando metade do que eu gero nessa energia. E aí ele falou, eu vou comprar um carro elétrico pra mim, vou colocar um carregador aqui. A minha esposa precisa do carro 2 vezes por semana, então ela vai viajar, ele mora na cidade de Atibaia, né? E que é aproximadamente 60 quilômetros de São Paulo. Ela vai de carro elétrico pra empresa, volta, e eu deixo de gastar a combustão, né? E deixo de poluir também e tudo mais. Ou seja, ele tornou a casa dele uma casa sustentável e hoje ele já pensa no carro elétrico. Isso é muito legal. E assim... o que ele vai economizar com isso, ele rapidamente vai pagar o investimento dele. Sem dúvida. O nosso amigo Cássio Cortes também, que é jornalista automotivo, né? Ele também tem a estação fotovoltaica na casa dele e ele hoje, o carro de uso dele é um carro elétrico. Exato. Né? Não, eu falo assim, o pessoal pergunta pra gente se a gente teria... no meu prédio, né, eu moro sozinha, eu não tenho como carregar. Né, a estrutura do prédio não tem como... Bom, eu teria que fazer uma mini obra para puxar um ponto para minha unidade e tal. Sim. Que é uma coisa que hoje eu não faria, ter esse trabalho todo. Mas se eu pudesse, se eu tivesse uma vaga aqui compartilhada para carregar ou tivesse um ponto, eu super me interessaria em ter o elétrico, porque eu não rodo grandes distâncias. Né, eu fico dentro da cidade. Então, assim, contanto que eu rodo de carro, eu carregaria meu carro uma vez por semana e olha lá. Então você vê o tanto que a gente economizaria, né? Eu tenho também essa dificuldade aqui no prédio que eu moro e eu até conversei com o síndico uns tempos atrás, eu falei pra ele, poxa, prepara o nosso prédio pra poder ter carros elétricos aqui na vaga, porque isso não só melhora essa questão, porque a gente pode ter um carro elétrico e também valoriza o imóvel. Valoriza muito. Né? E assim, existem formas, né? Estão estudando muito agora esses prédios. Os prédios novos já estão pensando nisso, as construções novas. Mas os antigos, enfim, então, está se discutindo muito em possibilidades, né, de fazer isso acontecer. Então, às vezes, ter uma vaga só e ela ser compartilhada e você pagar ali na hora. Sim. Ou pegar um ponto para cada vaga, enfim. Estão estudando várias maneiras de fazer isso acontecer, porque o interesse está aumentando. E é isso, gente. Nada chega pronto. Eu falo isso muito, nada chega pronto. Nada. Tudo tem um período de adaptação. E se for ver, a gente fala muito sobre o carro a álcool, quando chegou o desespero que era. Não tinha álcool no posto. Não tinha álcool no posto, e eu ouvi isso do seu pai. Exato, não, ele conta, ele fala assim, não é uma coisa, o pessoal fala de infraestrutura, né, era assim, você tava ali com o carro, você não sabia qual posto tinha, às vezes o posto falava que tinha, você chegava e falava, não, acabou, e aí? É isso aí. Entendeu? E não tinha aplicativo pra te dizer onde que tinha, onde que não tinha, como que era o posto. Era muito mais difícil. Tinha uma facilidade absurda, né? E o povo reclama de barriga cheia. Exatamente, reclama de barriga cheia. E, por exemplo, você falou que o seu uso seria muito mais urbano do carro, né? A minha esposa também, ela é corretora de imóveis e ela faria muito mais uso do carro aqui dentro da cidade.
que é né? o foco do elétrico, né? É. Ele nasceu para isso. As pessoas têm que entender que nem todos os países têm o tamanho do Brasil. Sim. Ah, mas é o que eu falo, viu? O pessoal fala, pô, mas você acha que vale a pena eu comprar um carro elétrico? Eu falo pro cara, quantos quilômetros você roda por dia? Aí o cara fala, eu rodo em torno de 50, 60, que eu vou até o trabalho e volto. Eu falo, tá, final de semana você viaja? Ah, muito difícil, tal, normalmente eu vou aqui mais pra pertinho, praia, tal, qualquer coisa. Eu falo, meu, carro elétrico te atende completamente. Se você Mas for é o fazer... mesmo cara que quer um porta-malas gigantesco, faz porta-malas é pequeno, aí você fala, mas você viaja quantas vezes no ano? Nenhuma, então pra que você precisa de um porta-malas enorme? Exato, é isso. Entendeu? O cara, ele quer falar. É. Porque o cara que critica esse tipo de coisa é o cara que quer falar, o cara que não viaja. E eu falo muito isso. Gente, carro tem propósito. A gente tem tanta variedade assim no mercado, porque cada um tem um propósito. Sim. O cara que... A caminhonete, a picape, ela não surgiu pro mesmo cara do hatch compacto. Não surgiu. Entendeu? Então, o elétrico não é pra todo mundo. Ninguém tá te obrigando a comprar. Eu adoro falar isso assim. Exatamente. Ninguém tá te obrigando a comprar. Se você viaja muito de carro, por que você tá falando de elétrico comigo? É. Vai olhar o híbrido, vai olhar uma combustão, você não precisa estar falando de elétrico. Esses dias um amigo meu virou pra mim e falou assim, tá, e se eu quiser ir pra Goiás visitar minha família? Eu falei, cara, você sempre foi de avião, vai querer resolver agora de carro elétrico por quê? Só pra ficar sem bateria e criticar? Exato, uma vez falaram isso com a gente, tava eu e meu pai, e aí o cara, não lembro se foi num vídeo ou se foi ao vivo, agora eu me perdi, mas enfim... Que a gente falando... a gente fez uma viagem de Megane elétrico, de BH para São Paulo, Sim. São Roque e voltamos. Ou seja, 1.400 quilômetros. Fomos e voltamos. Caramba, que legal. Foi muito bacana. E a gente foi sem planejamento, justamente para mostrar o que podia acontecer, e voltamos com planejamento, para mostrar que é isso, gente, dá para viajar, mas você precisa se planejar, ver o aplicativo e tal. Aí o cara comentou assim... Não, mas por que demora mais que não sei o que? Se um executivo tem uma reunião que não sei o que ele precisa chegar lá na... A gente falou assim, querido, você acha que um executivo que tem uma reunião, ele vai pegar um carro pra ir viajar de carro? Ele vai de avião, se não Ou for de jatinho. helicóptero, qualquer coisa do tipo. Entendeu? É. Então o cara, ele quer arrumar uma desculpa absurda pra falar, mas não dá pra viajar. Mas você viaja? Não. Então qual que é a diferença pra você? Pois é. E tem a questão também, né, Cá? O executivo, muitas vezes, ele tem uma reunião que normalmente é online hoje, as reuniões. Exato. O cara para no posto, se tiver que ter um põe pra executivo, carregar. ele tem que estar correndo lá, ele pega um helicóptero, ele pega um jatinho, ele não vai pegar o carro elétrico dele pra demorar 12 horas pra chegar. Não mesmo, jamais. E se tiver que ir até o lugar tal, e houver uma reunião no meio, para num posto, deixa carregando, aproveita, come alguma coisa e faz a reunião. Acabou. Pô, hoje é tudo online. O cara, não, de verdade, eu fico pensando, gente, pensa num executivo que ele vai ter uma reunião importante. Em que mundo ele vai pegar um carro? Não existe, mesmo que seja 1 hora de distância, ele pega um helicóptero da empresa. Sim. Sabe? Ele para online aonde ele estiver. Então você vê as desculpas doidas que aparecem assim, só porque o cara não quer aceitar que o futuro tá aí, entendeu? Exatamente. É o entusiasta do antigo, né? Do que é antigo. Uhum. Eu falo pra essas pessoas, você não tem que comprar um carro elétrico, você tem que comprar um Opala 87, 6 cilindros e se divertir com o consumo dele de 4,5, 5 por litro andando devagar. É isso. Sabe outra coisa que eu falo também? O pessoal fala muito isso, né? Porque o carro elétrico não tem o ronco do motor. Que, porra, a gente ama, né? Eu amo. Pô, eu também amo. De um V8, de um V6, de um V10. Nossa senhora. Que tesão de ouvir. Agora, geralmente, o cara que fala isso, por causa do ronco do motor, dirige um 1.0. Eu quero saber quem que vai sentir falta do ronco do 1.0. Pois é. Pelo amor de Deus, gente. E ainda usa camisa. Quem gosta de motorzinho é dentista. Exato. Aí eu não tenho paciência. Eu falo assim, qual carro você dirige? Aí me solta um desse, 1.3. Eu falo, realmente, o ronco do 1.3 é inigualável. É empolgantíssimo. Sabe, gente, me ajuda. Eu também amo o ronco do motor, mas assim, são direções diferentes. Pra mim, exatamente se você comparar cavalo e vaca. São bichos diferentes. Você não vai esperar a mesma coisa de cada um. Não. O carro elétrico, você vai ter uma direção super legal, porque quem já andou num elétrico sabe que a direção pode ser muito bacana. Um elétrico esportivo. Sim. É absurdo o coice, a direção que ele te dá. E isso, beleza, você não tem o ronco, que é uma delícia também que você vai ter numa combustão. E não é porque o elétrico tá chegando que a combustão vai acabar amanhã, gente. Não. Assim, eu amo carro a combustão também. E eles podem conviver. Assim como conviveram os carros a gasolina, a álcool, flex e por aí vai. Exato, exato.
É isso, cada um tem o seu público, cada um tem o seu nicho, então você que tá ouvindo, deixa de ser chato. É isso, vamos deixar de ser chato. O povo, gente chata chega no mundo já. É isso aí. Bora pro nosso próximo assunto. Honda HR-V 2026 já tá rodando, hein? E ele chega aqui no primeiro semestre. Tem flagra 2025. Acabamos de começar março, já tem carro 2026 rodando. Não, você não viu o Corolla Cross no comecinho de janeiro já surpreendendo? Já a linha 2026? Eu falei, que absurdo, gente. Primeira quinzena do ano já com carro 2026? Porque tem gente que não entende como isso desvaloriza o carro na hora de revender, né? Então. Aí, tá vendo aí? A gente pensa no próximo, né? Não, mas ninguém quer perder dinheiro, porque o modelo é 2026, mas o ano de fabricação é 2025. Na hora de revender, você vai vender com a FIP de 2025. Não, na verdade, não. Você vai vender ele como 2026, o IPVA que você paga como 2025. Me confundi, então. Você vende ele como ano modelo, mas pra você pagar o imposto é o ano fabricação. Né? Ano fabricação, tá. Mas independente disso, o que importa é que Honda HR-V já está entre nós e vai ser lançado aí no primeiro semestre desse ano. E vai receber aqueles retoquezinhos bem sutis, porque time que tá ganhando não se mexe, né, Cá? Então, eu sou um pouco contra esse time que tá ganhando não se mexe. Na verdade, assim, eu acho que tá certo, mas eu acho que tem hora que a gente precisa movimentar um pouco, né? Coisa ali começa a ficar chato. Ele vai passar agora pela sua restilização de meio de vida, né? Sim. Que é aquela famosa... vai ser um faceliftzinho, não esperem um carro novo, porque não vai ser. Não vai. Vai continuar o mesmo carro, tanto que a motorização vai seguir sendo a mesma, né? O motor 1.5 aspirado flex de 126 cavalos de potência. E ele vai ter também a versão turbo, que tem 177 cavalos de potência. Porém, vai ter aquele retoquezinho de para-choque, uma corzinha diferente ali na lanterna, né? Porque um desenho de roda novo, que sempre desenho de roda novo, né? Mas o mais esperado do Honda HR-V, efetivamente, na verdade, é a questão de ter o motor híbrido, né? Sim. Que é algo que muita gente... Já passou da hora, né? Já passou da hora. E o híbrido da Honda, não sei se você chegou a andar no Civic. Sim. É um dos melhores que eu já andei. Cara... Híbrido pleno. Ele é incrível, mas o preço dele impossibilitou completamente ele no nosso mercado, né? Exatamente, até porque é um carro importado da Tailândia e tal. Então, se de repente o HR-V vier com um sistema híbrido produzido no Brasil, como é o caso do Corolla Cross, aí a gente vai ter um carro que vai incomodar de fato. Com certeza. Né? Porque aí a gente tem um sistema híbrido que é muito mais atual. Para vocês entenderem, o sistema híbrido do Corolla Cross é um sistema de 10 anos. Na verdade, 15 anos atrás, que surgiu lá no Prius. Né? Em 2010. Deram uma renovada nele pro Corolla, mas é basicamente a mesma ideia, né? Recalibraram tal, né? Passou por aperfeiçoamentos, mas é o mesmo sistema, antigo. E aí você pega o híbrido da Honda no Civic. Pô, eu não sei quanto que você fez de consumo, mas eu fiz 24 por litro. Eu não fiz consumo, eu não lembro, eu acho que dei uma volta rápida com ele, eu não andei muito tempo. Ah, tá. Mas eu andei, o carro é uma delícia. O sistema híbrido da Honda é um pouco diferente, né? Igual a gente tem no CR-V, não é que tem? É igual do CR-V. Ele funciona de um jeito um pouquinho diferente da Toyota, cada um tem sua peculiaridade, né, de sistema. Mas é um sistema bem interessante, que eu acho que a Honda já deveria ter trazido, porque o HR-V é um carro de muito mais volume, né? Sim, sem dúvida. É o carro-chefe deles hoje no mercado, Exato. Né? É o único SUV, não vou falar barato, porque um carro de 200 mil não é barato. Mas é o único SUV da marca que tá aí na briga, né? Então... Pois é, eles cobram muito por isso. O meu receio... É isso, eles extrapolarem na conta. Então traz o híbrido, mas traz custando 300 mil, é melhor não trazer. Ah, não dá. Né? Não tem como. Eu imagino que ele deve custar, se acontecer de trazer, ele vai ter que brigar com o Corolla Cross. Sim, né? Pra conseguir mercado tem que ser. Que é mais ou menos na faixa aí dos seus 220 mil reais. Porque se a gente tem um motor turbo que tá 200 mil na versão Touring, eles têm que trazer o carro um tiquinho só mais caro
pra poder brigar com o Corolla Cross. Senão, vai ficar que nem o Civic. Você não vai ver nenhum na rua. Não vai ver nada. E acabou o carro, né? Literalmente. Pois é, mas aí um HR-V hoje tá custando por volta de 200 mil, né? Isso, o turbo. Tá mais ou menos isso. Tô tentando achar aqui, mas no site da Honda eles não mostram exatamente, mas eu sei que é por volta disso. Com esse sistema híbrido, não vai ficar só 20 mil mais caro. Esse é o problema. Não vai. Vai ficar aí de 30, 40 pra cima. Exato. E aí é muito complicado, porque aí fica aquela coisa de trazer só por trazer, né? Trouxe o híbrido só por trazer. Não é pra de fato vender e pra de fato conquistar público. Não é. É que nem o WRV, né? Que vai ser lançado no Brasil, ele vai vir futuramente com um sistema híbrido. Mas é um carro também que não vai poder custar tão caro, porque senão não vai vender nada. Não tem como. Os chineses mostraram, gente, que é isso. O preço e custo-benefício faz diferença. Existe o preconceito com os chineses, mas o que acontecia? Traziam os elétricos eletrificados, né, elétricos híbridos, só por uma questão de contrato. Tem que levar por causa do projeto lá da lei da Rota 2030, tem que levar, leva, não precisa vender, precisa só levar. Então vinham os carros com tecnologia antiga, caros demais, e pronto, deixa. Aí os chineses chegaram com um preço bom, e aí o pessoal entendeu que não, peraí, as pessoas têm interesse no elétrico, têm interesse em tecnologia, têm interesse nesse mercado. O negócio é que não dá para custar 3 vezes mais do que os outros carros. Não pode, não tem o menor sentido. Ó, para você ter ideia, o HR-V hoje, ele parte de 156.100 e tem o preço dele até 204.200, que é a versão Touring com o motor turbo. Se ele custar 230 mil, você ainda fica numa faixa que você tem ali o próprio Corolla Cross, você tem BYD, você tem alguns carros... Entra numa faixa muito boa, muito agressiva. Muito agressiva. Porém, são carros muito maiores. São. Porque você tem o... Mas tem o Bad Honda, né, que faz toda a diferença. Que faz toda a diferença, isso é um fato. Etiqueta. Mas você tem um SUV compacto custando o mesmo que um Song Plus, por exemplo, que é um SUV médio. Exato. Né? Mas se eles trouxerem nessa faixa de 230 a 240, eu ainda acho que vende. Também acho. Não vai vender como o HR-V em geral, mas eu acho que vende. Eu também acho, até porque essa versão Touring, ela responde uma parcela mínima do mercado, né? O que vende mais é a versão XL, que é a versão 1.5 aspirada. Sim, claro, né? Lógico, o cara, ele quer ter um Honda, porque é por causa de tudo que a gente já comentou aqui hoje. O cara quer ter um Honda na garagem, então ele vai partir para o mais barato, mas ele vai ter o Honda dele. Exatamente. Que de certa forma, para algumas pessoas, representa um status, inclusive. Claro. A etiqueta, gente, existe em tudo na vida, né? Você paga numa roupa, vamos falar de roupa, um vestidinho preto simples. Pô, na Zara vai te custar R$500, na Chanel vai te custar 50 mil. Exato. A etiqueta conta demais, e às vezes muda só a etiqueta mesmo. E às vezes é isso, o fabricante é o mesmo, só mudou a etiqueta. Exato, o tecido é o mesmo. Mas, enfim, às vezes não tem nada de tão diferente assim, mas a etiqueta conta. E uma coisa que eu falo, apesar de achar um pouco absurdo, né, as marcas cobrarem tanto a mais, e com os elétricos chineses a gente também viu isso, viu carros que de repente ficaram 40, 50, 60 mil reais mais baratos, então você vê que tem uma margem de gordura boa ali. Sim. Mas você vê que assim, eles abusam, né, da etiqueta, mas eu acho que se eles abusam, é porque tem gente que compra e porque eles fizeram a fama deles, né, eles são responsáveis pela fama que eles criaram, então eles que aproveitem disso, de fato, eles têm o motivo deles. Não, com certeza. Você falou aí um negócio interessante, né, a gente viu o Peugeot 2008 elétrico de 279 mil por 229 mil, o Renault Kwid de 159 mil por 99 mil. É coisa absurda. Ou seja, tem gordura, dá pra queimar e dá pra vender. Sim, e na Honda e na Toyota, vocês não tenham dúvida que tem muita gordura. Se tem. Mas eles fizeram a fama deles, agora eles deitam na cama, né? Então, assim... Exato. Também não estão errados. Não estão. Se tem gente que paga, é isso, Exato. Tem que cobrar, né? Exato. Bom, Cá, eu normalmente faria esse quadro de avaliação numa próxima conversa, mas como a gente vai falar de Volkswagen Terra agora, vamos pro nosso quadro de avaliação, porque a gente vai dar um panorama geral desse carro para você que tá ouvindo. Avaliação.
E o Volkswagen Terra, enfim, foi lançado, hein? Você tava lá, né? Eu tava lá. Não foi lançado, né? Eu brinquei no meu vídeo que foi o chá revelação. É verdade, chá revelação, fato. Foi um chá revelação. Porque eles só mostraram o carro, a gente não tem nenhum dado técnico confirmado, não tem data de lançamento oficial, a gente não pôde andar, mas a gente viu o carro. E viram, entraram nele, né? Fizeram tudo o que podia, porém não puderam andar e não tiveram nenhum número, né? Nenhum. A única coisa que eles confirmaram foram as 3 cores que eles apresentaram. E mesmo assim, eu acho que ainda deve ter mais. Eu imagino que tenha um preto, que tenha um branco. Sim. Mas eles confirmaram essas 3 só. Confirmaram 4 versões. E vai ter uma versão comemorativa. Tipo teve o Polo Rock in Rio. Sim. Vai ter alguma versão comemorativa que não deixaram claro se uma dessas 4 versões já é a comemorativa ou se a comemorativa é além dessas 4. Então tá com essa dúvida. Mais ou menos como seria no Karting a Premier Edition. Por aí. Por aí, né? Por aí. E aí o Volkswagen Terra então foi super cheio de pompa e circunstância, né? Esse chá revelação, como a Camila disse, no sambódromo da Marquês de Sapucaí, lá no Carnaval do Rio de Janeiro. Eles investiram, viu? Porque o negócio foi bruto. Quer dizer, investiram pra festa de noite, porque pra gente lá de dia foi só perrengue. Como todo lançamento, né? Eu imagino. Mas eu vi algumas gravações, né? Eu vi alguns colegas nossos fazendo e deu pra ter uma dimensão de algumas coisas que mudaram no Volkswagen Terra. Primeiro, o design dele é maravilhoso. Eu achei lindo. O carro é lindo. E é engraçado, assim, a gente fala muito isso, né? Tem carro que é fotogênico. Sim. E que pessoalmente não é tão bonito, e tem carro que fica muito mais bonito pessoalmente. Exato. E ele é mais bonito pessoalmente do que na foto. Na foto ele parece muito mais do mesmo. Mas pessoalmente ele tem uma personalidade própria. Sim. E aí eu tava vendo algumas coisas relacionadas a design dele, principalmente o externo, né? Que ele vai ter o efeito luminoso clique-claque na traseira, né, aquele feitinho que tinha no Passat, né, que as lâmpadas eram horizontais, quando você pisa no freio elas ficam verticais. Isso, eu achei super legal, me lembrou muito Peugeot, mas eu achei um toque diferente, achei legal. Eu achei bastante legal isso, e também achei que o interior, a Volkswagen, enfim, caprichou e trouxe aí um interior bastante diferente do que a gente tem no mercado hoje. Finalmente! Graças a Deus! Cara, é sutil, mas assim, é legal ver que finalmente eles deram uma inovada no interior. Então, assim, é importante lembrar que é um carro para ser de baixo custo, né? Que vai ficar ali antes do Nivus. Então, é entre o Polo e o Nivus. Então, você vê outras reduções de custo, mas eles colocaram uma parte ali do painel com o soft touch, o painel de porta, o apoio de braço do painel de porta também tem um soft touch, então deu um visual um pouco mais caprichado, que é o que sempre pediram pra Volkswagen. Né? Exatamente, eu particularmente, eu sempre fui um crítico ávido da Volkswagen por conta disso, né, de falta de acabamento. E hoje a gente tem... sem graça também, né, aquele interior todos iguais, tudo aquele plástico preto, quadradão... Sem graça. Não, e agora a gente tem um painel mais arredondado, mais bonito. Eu achei, assim, bastante bem ajustado. Não falaram litragem de porta-malas, então, mas a gente imagina, né, cara, que tenha mais ou menos aí os seus 300 litros de capacidade, que é o que a gente tem hoje no mercado. Sim, né? Eu imaginei isso. Eu acho que um pouco mais, tá? Eu assim, porque, por exemplo, o Argo Fiat Argo, tem 300 litros, né? Eu acho que o do Terra vai ter um pouquinho mais, depende do sistema que eles usarem para medir, mas eu acho que deve ficar entre 300 e 350 ali, tô chutando por aí, acho um porta-malas bom pro carro. O que vai ficar mais ou menos aí na linha do Renault Kardian, né, que tem 345, salvo engano, na medição VDA, que é padrão. Sim. E eu acho que é um tamanho bom. E o espaço do carro me surpreendeu, porque a gente é alto, né, a gente fica percebendo isso, quem é baixinho não presta tanta atenção, mas a gente que é alto, a gente é unidade de medida. Exatamente, eu tenho 1,90 m de altura. Eu sou mais baixinho, eu tenho 1,80 m. Então, mas a gente acaba sendo meio que discrepante do resto da população, né? Com certeza. E me surpreendeu, ele tem o mesmo entre-eixos do Polo. Tá, mas 2,56. Oi? 2,56. Por aí. E aí, eu coloquei, né, o banco pra minha altura na frente.
e sentei atrás, fica, assim, no limite, sabe? Mas você vê que então dá pra ir duas pessoas altas, duas pessoas de 1,80 m, uma atrás da outra, com um conforto razoável. Ah, isso sabe? É bom. Cabe. Isso é bom. Isso daí é interessante, porque eu vi um vídeo do Lucas Torres, que tava lá com vocês, e ele tem 1,83 m de altura, né, e tal. E eu vi que ele colocou o banco também na posição dele e ele disse que sobrou 3 dedos ainda em relação ao joelho dele. Pois é, eu achei assim, o espaço me surpreendeu. Eu achei que eu fosse ficar apertada e eu achei um conforto razoável. Eu falo que o conforto razoável para pessoas altas. Lógico, uma pessoa mais baixa vai ficar com um espaço muito bom, né? Ah, vai, tranquilo. Mas eu só falo que é bem confortável quando sobra espaço para a perna, que eu cruzo a perna, que aí eu falo que é espaço conforto de cabine aérea, de avião. É verdade. Né, e avião ainda não é classe econômica, né? É um pouquinho maior aí pra gente poder ficar mais tranquilo, né? Pois é. Né? Então, mas assim, me surpreendeu o espaço. Atrás, a parte do acabamento já peca de novo, que isso é uma coisa que me incomodou. Podia ter um tecidozinho ali no apoio de braço e é plástico duro. Então, mas você vê que assim, eles quiseram... O que eu entendi, né? Eles estão equilibrando ali a coisa do custo para o carro conseguir ficar abaixo do nível. Então, para ele ser um carro interessante, então na hora que você entra, você abre a porta do motorista, você te chama a atenção. E nos outros detalhes, vamos reduzindo um custo aqui, um ali, para a gente segurar preço. Eu notei que, bom, por exemplo, a gente pega o Fiat Pulse e o Renault Kardian, que são os principais concorrentes do Thera, e a gente no banco traseiro, né, a gente não tem nada de toque macio nas portas, é todo plástico mesmo, né? Então eu acho que tá seguindo meio que a tendência, né, do mercado. Poderia ter um tiquinho a mais. Tudo que pode reduzir custo, eles reduzem, né? E sabe o que é louco? Não é nem pelo preço do tecido em si, né, que é o mais barato. Mas é assim, é uma operação a menos de robô ou é uma operação a menos de um funcionário. Isso é tempo e tempo é dinheiro ali na linha de produção, né? Sem dúvida. Então é uma coisa que você fala, porra, mas é tão bobo isso, um pedacinho de tecido ali que faria toda a diferença, mas tem tudo isso por trás. Tem tudo isso por trás. E as cores que foram apresentadas por enquanto é o vermelho Hipernova, prata lunar e azul ártico. Eles devem trazer um branco e devem trazer um preto também, né? Eu imagino que sim. Pelo menos um preto, que eu acho que faz muita diferença no nosso mercado. O pessoal gosta muito, vende muito preto, né? Sim. Mas assim, gente, essas 3 cores são lindas. Assim, chama a atenção de uma maneira no ao vivo. Eu não sou fã de carro prata, tá? Detesto carro prata. Também não gosto. Pouquíssimos que eu gosto. Mas o prata do Thera, ele na hora que bate a luz nele, ele dá um toque azulado que fica lindo. Esse prata lunar da Volkswagen é uma cor muito bonita. Lindo. O azul também tá um escândalo. Eu sou fã de carro vermelho e dos 3 eu acho que o vermelho ficou até mais sem graça perto dos outros. Mas assim, lindo, lindo, lindo. As cores que eles escolheram, muito bonitas. Eu acho que é um carro que vai chamar muita atenção e tem tudo para rachar de vender se eles precificarem bem. Eu nos outros 2 episódios aqui do Motor Driver no ar, eu falei bastante sobre a questão de que o Volkswagen Thera vai ser o carro responsável por recolocar a Volkswagen na liderança do mercado. Você concorda? Se eles precificarem bem, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que nem tanto se precificarem, porque Volkswagen vende por si só. A gente vê o que está acontecendo com o Polo Track. Mas isso caiu um pouco, você não acha, não? Não, caiu um pouco, né? Tanto que a Volkswagen ficou por anos fora desse ranking nas primeiras, né, sempre ocupando ali o top 5, mas nunca ocupando liderança, né? Que agora eles retomaram com o Polo Track. Mas... que foi uma surpresa também, porque ninguém estava acreditando que o Polo Track ia fazer esse sucesso, mas verdade seja dita que é muito pela venda direta, né? Sim, o varejo vende muito pouco, né? E outra pergunta que eu te faço, essa daqui é a mais complicada porque isso ninguém fala, embora eu já tenha escutado de fontes dentro da fábrica que acontece. Polo morre ou não morre? Cara, eu acho que não, pelo menos não por enquanto. Não faz sentido o Polo morrer agora. Primeiro porque aí ele tá no ranking bom. Sim. Nem você mesmo acabou de falar, né? A gente tá vendo aí, mesmo que o Track esteja em relação a vendas diretas, entram todas as versões no ranking. Sim. Então o Polo tá vendendo bem. O carro ele sai de linha por 2 motivos.
quando o investimento não compensa para atualizar ele segundo as normas e quando não está vendendo. O Polo não encaixa em nenhum desses dois quesitos. Não mesmo. O que eu ouvi dizer, efetivamente, né, é que o Polo ele sairia de linha e ficaria somente a versão Track. Então, eu não acredito que eles façam isso por agora. Eu não duvido que aconteça, mas eu não acho que vai ser por agora. O carro tá vendendo bem. Eu acho que, inclusive, é um tiro no pé se eles fizerem isso agora, porque eles precisam de um carro mais de entrada. Eles precisam de um carro que custe menos de 100 mil. Eu também acho. E o Polo TSI faz isso, né? Faz isso muito bem. Exato, então eu acho que não. E assim, por mais que os SUVs tenham tomado conta, eu lembro de uma pessoa no vídeo xingou os jornalistas em geral, no meu vídeo do Terra. Esses jornalistas estão cegos de chamarem esses carros de SUV. Eu falo, cara, não é cego, é pela homologação, pela classificação, é SUV, não quer a gente queira ou não. Quer a gente concorde ou não. Tudo bem que a gente vê algumas coisas meio discrepantes, né? Como, por exemplo, o Kwid ser chamado de SUV também, mas segundo o Inmetro, ele é um SUV. Exato, eu tenho até um vídeo no canal que fala isso. Você tem alguns requisitos que, se você preencher tantos lá, você pode categorizar ele como SUV. Isso é um problema de homologação de legislação. Não é um problema nosso, mas eu não posso virar e inventar que o carro é uma coisa, sendo que ele é homologado de outra. Exatamente. Você sabe que tem um fato curioso? Eu tive 2 Fiat Argo, um seguido do outro, né? Eu tive um Argo Drive 1.0, versão civil, né? E que era considerado um hatch compacto. E tive em seguida um Argo Tracking. Legal. E o Argo Tracking, ele era chamado de SUV. Que no real não faz o menor sentido. Que não tem o menor sentido, alto, né? É só um tiquinho mais alto e os ângulos de entrada e saída continuam mesmos, né? Pois é. Mas o Inmetro tem essas coisas. Classificação. Mas enfim, o Terra é considerado ali SUV, tem gente chamando ele de hatch, mas o Polo ainda é menor. Então, assim, eu não vejo o Terra como um carro de entrada. Eu acho que, pelo menos não agora, sabe? Apesar de ser o mesmo entre eixos ali, ele é um pouco maior. Ele não vai custar menos de 100 mil reais. Pelo menos eu não acredito. Eu acho até que a Volkswagen pode fazer uma maluquice aí de colocar, por exemplo, ele vai ter 4 versões, né? Entre elas a versão mais básica ali, que vai ser, estima-se, né? Que vai ser com motor 1.0 aspirado, câmbio manual e tudo mais. E eu acho que eles podem colocar como chamariz essa versão a 99.990. Ela não vai ser a versão... 99.990, 100 mil reais, né? O famoso 100 mil reais. Mas eu também não acho que essa versão vai ser a versão mais vendida. Também não acho, as pessoas reclamam do preço, mas as versões mais vendidas são sempre as mais caras, sempre as topos de linha. Exatamente, eu acho que vai ser da versão intermediária pra frente que vai ser vendido. Com certeza. Vamos olhar o que vai acontecer. Essas versões mais baratas, elas vão para venda direta, vão para carro de aplicativo, para PCD, focado nisso, né? Então vai ter essa versão aí que é roda de aço, com calota e tal. O que chamaria muita atenção é esse carro custar perto dos 90 mil. Mas eu acho muito difícil. Também acho. Porque a gente tá falando de Volkswagen. A Volkswagen, ela cobra além da conta pro que ela tem. Cobra. Por conta do que a gente falou de Honda e Toyota. Cobram porque sabe que vende. Exato. Né? A gente fala muito isso, né? Fala assim, gente, mas carro tá caro. Então eu falo, cara, ali não é caridade, é uma indústria. Se eu tô vendendo um copo e ele me custa R$2, eu vendo ele a 4. Ótimo. Se eu começar a vender ele a 10 e tem gente comprando, eu vou vender ele a 4 por quê? Pois é. Entendeu? Vou vender a 10. Então eles o caso Tânia Bulhões. Sabendo que vão vender. Vide o caso Tânia Bulhões, né? Que vendia a xícara da China. Exatamente. A 30 mil reais. Olha, eu acho que é um carro que vai vender, justamente porque a Volks mexeu nessa questão do interior que todo mundo pedia. É um detalhe, mas é um detalhe que chama bem a atenção do interior. Sabe, é um carro que na versão topo de linha vai estar bem completinho. Então ele tem os sistemas de segurança semi-autônomas, ele tem esses detalhes, tem a multimídia nova, quadro de instrumento digital, freio a disco nas 4 rodas. Então, assim, ele tem um banco bacana, é aquele banco inteiriço, muita gente não gosta, né? Mas, enfim, é um banco bonito. Ele tem um desenho muito bonito que chama a atenção. Eu acho que eles têm tudo na mão para vender muito, mas eles têm que precificar bem. Mesmo que a Volks venda independente, né? Que nem a gente falou que é agora. Sim. Se eles precificarem bem, eu acho que eles vão vender muito. Eu acho que eles vão vender, assim,
mais do que eu esperava. Eu também acho, mais até do que a própria Volkswagen esperava. Sim. Né? Justamente Sim, por ter todo o frescor. Mas precificar bem. E também por conta de todo o frescor de ser um produto novo no mercado. Exato. Né? Tem gente falando aí que não é, que é adaptação, não, mas é um projeto desenvolvido no Brasil, todo aqui, que eles vão exportar, que eu acho muito legal. Tem gente que não dá valor para isso e eu acho isso muito bacana, sabe? Valorizar o que a gente tem aqui, que a gente tem muita gente competente aqui. Sim. E eu acho que o projeto tá muito interessante. Me surpreendeu. Não sei dirigindo, né? A gente não pôde dirigir. Vai ser o motor 1.0 turbo mais o 170, né? Não o 200. Também, mais uma vez, pensando em preço. O motor que era utilizado no Up, né? Com o 200 TSI, eu acho que ele ia ficar ideal. Eu também acho. Apesar que eu vou te falar, o 170 também anda pra caramba. Ele anda, eu acho uma delicinha. Mas pensando assim, a gente gosta de desempenho, né? Sim. Comigo aqui. Não, e a gente tem que o brasileiro, ele é jogador de super trunfo, né? Ele gosta de falar, quantos cavalos tem o seu carro? O meu tem 116, o meu tem 128, o meu é mais potente que o seu. Né? Exatamente. Mas o bom é que do lado de fora só tem escrito TSI, então o cara fala, o meu é turbo, pronto. E tá tudo certo, né? Não precisa saber o quanto exatamente. Exato. Mas eu acho que ele ia ficar muito redondinho com o 200 TSI. Eu acho que ele ia ficar, assim, no ponto. Mas claro que isso encarece, então estão pegando uma versão com um motor um pouco menor para encaixar ali no preço, porque eu acho também que tá certo. É isso, eles querem um carro de volume. Sim, e tá correto. Tá correto de fazer 4 versões e tentar precificar ele da melhor forma possível e oferecer o máximo que puder dentro do preço que pode, né? Eu tô curiosíssima para saber quanto que eles vão colocar nesse carro, viu? Eu também tô. Porque eu acho duas coisas. Ou eles vão ser a Volkswagen de sempre, que eu acho que é o mais esperado, então não vai vir tão barato. Sim. Ou eles vão botar pra quebrar, entendeu? Eu não sei, eu tenho um sentimento de que eu acho que a Volkswagen ela vai dar uma botada pra quebrar nesse carro. Você acha? Eu tô sentindo isso também. Eu acho que assim, aquela coisa, aquele preço de lançamento, vir quebrando tudo pra depois no mês seguinte aumentar. Eu também acho que vai ser por isso, sabe por quê? Porque a ambição da Volkswagen é tornar ele o carro mais vendido do que a Estrada, inclusive. Exato, por isso que eu tô pensando nisso. Porque assim, outros lançamentos, até o próprio Polo novo, a gente achou que ia vir um pouco mais barato, veio caro pro que todo mundo esperava. Sim. A Volkswagen ela não cobra barato. Mas esse carro especificamente, pelas expectativas, pela estratégia que eles estão dizendo, né, que querem, eu acho que eles vão começar com um preço para chamar bastante atenção. Eu também acho. E aí a gente vai ver, né? A previsão de lançamento oficial do carro é entre abril e maio, né? Eles não especificaram quando, nem como, nem onde, nem porquê, mas... Não, falaram nada. Né? Mas eu imagino que eles estejam agora com a produção bombando de Tera. Sim. Pra justamente na hora que chegar não ter aquele caso que a gente tá vendo acontecer com o Citroën Basalt, por exemplo, que lançaram, o carro é bom, mas não tem, porque... Mas não tem. Basalt, Peugeot fazendo isso, o pessoal comprando 208 2008 e os carros não chegam. Não chegam, né? Já tem gente aí com fila de espera de 90 dias. Sim, tem gente até mais. A gente fez uma matéria sobre isso no nosso site, inclusive, que a gente foi atrás da Peugeot. A Peugeot, obviamente, não fala que tem nenhum problema, mas que a gente recebeu várias reclamações de cliente que falam assim, pô, eu queria o carro, eu quero o carro, mas ninguém sabe dizer quando chega. O próprio concessionário não sabe dizer. Pois é. E aí eu acho que a Volkswagen tá justamente bombando na produção desse carro para ter carro a pronta entrega para soltar no mercado e arrebentar. Porque é aquilo, tomara, né? Porque esse tipo de coisa que às vezes você tem um carro super legal que fica malfadado no mercado por causa desse tipo de erro. E tem o ponto também, né, cara? Você tendo produto na rua, quanto mais gente vê, melhor. Com certeza, isso daí é estratégia. Inclusive, meu pai que trabalhou do outro lado da moeda, né? Então ele foi o diretor de comunicação da Fiat. E aí ele falava isso, tipo assim, a cada tanto tempo, não lembro se era todo ano ou se tinha até um tempo menor, todo mundo tinha que trocar de carro. Então toda a diretoria andava de carro novo pro carro ser visto na rua. Exatamente. Porque quando você vê o carro na rua, você perde o preconceito. Você fala, se tem carro rodando, se tem carro ali, então tem gente comprando, eu vou conseguir revender, é porque o carro é legal. Então você tem que ver carro na rua, não adianta ver só na concessionária. Sim, eu cansei de ver gente no meu vídeo do Basalt Shine que eu gravei, falando,
poxa, de que adianta? O carro não tá vendendo, o carro pode ser bom, mas não tá vendendo. E mentira, tá vendendo, mas ninguém tá entregando. Só não tá, o problema, tá vendendo, só não tá chegando. Então, essas coisas aí que a gente fica e fala, poxa, é uma falha de estratégia da marca? Talvez. A Caoa Chery passou por isso também com o Tiggo 7 Sport, né? Mas eu acho que são falhas diferentes. Eu acho que, assim, primeiro, pra mim, pra uma Stellantis fazer isso com a Peugeot e com a Citroën, pra mim é um erro muito amador pra uma Stellantis. Também então, acho que o peso é diferente. Também acho. Eu acho muito amador eles estarem com esse problema. A Caoa Chery já foi o quê? Eles vieram chutando a porta de todo mundo com preço sem ter capacidade de produção. Exatamente. Só que eles fazerem isso, eu entendo. Porque eles estão jogando com tudo para conquistar o mercado deles. Beleza. A Stellantis fazer isso, eu já acho mais amador. Eu também acho. Bom, a gente teve lá em Anápolis, né, na fábrica da Caoa Chery, e a gente viu justamente eles falando de expansão da fábrica porque eles já estavam sufocados ali. Justamente. Né? Eles não estavam dando conta. Eles colocaram um preço que mexeu não só com os médios, mexeu com os médios, com os compactos, com vários outros carros. E aí eles, assim, de repente viram pessoas interessadas em Caoa Chery que nunca estavam antes, né? Exatamente, né? Pessoal que falava que jamais compraria um carro chinês, indo lá e comprando. Exato, lógico. E assim, eu acho que eles arrasaram no que eles fizeram, só que realmente foram com o carro na frente dos bois, porque eles não tinham, eu acho que nem eles esperavam que fosse mexer tanto. Então eu entendo, eu acho que não é tão amador quanto uma Stellantis da vida, que tem muito mais tempo de mercado aqui, tem muito mais chão de história, para lançar um carro no preço surpreendente que lançaram do Basalt, sabe? E não ter carro para entregar. Pois é. E tem fábrica, hein? Tem fábrica, a produção tá lá a todo vapor e tal. E eu acho assim, é um erro feio você não dar satisfação, porque eu acho que assim, se você dá essa satisfação pro seu cliente, tá tudo bem. Então você chega e fala assim, olha, a procura está muito em alta e o prazo de entrega é de 5 meses. Aí é uma escolha do cliente. Sim. Agora, você vira e fala, tá bom, vamos faturar aqui e vamos te entregar o carro. Quando? Não, vamos ver um dia. E aí passa 3 meses, o cara não tem resposta sobre isso, é muito feio. É muito feio e os repasses de valor, no final das contas, o cliente acaba tendo que pagar, né? Também. Tem algumas concessionárias que dizem que seguram, outras que não, isso daí eu acho que até acaba virando um meio de negociação das concessionárias, né? Para o cara prender o cliente. Porque tem gente que quer desistir da compra, porque não chega o carro. Sim, sem dúvida. Eu, particularmente, não aguentaria ficar mais do que 2 semanas esperando um carro. Pois eu acho que tudo depende. Eu acho que tem casos e casos. Tem o cara que tá podendo esperar, tem o cara que não pode. Às vezes tem uma questão de seguro, que precisa trocar de carro correndo. E aí faz o quê? Pois é. Né? Então, tem muitas questões aí. Eu sei que, assim, isso precisa ser avisado. Combinado não sai caro. Então, é melhor eu te prometer que vai chegar em 5 meses e te entregar em 3, do que não te falar nada ou te falar que vai chegar em 1 mês e chegar em 1 mês não ter resposta de quando esse carro vai chegar. Exatamente. É isso. Então, por isso que eu acho que, assim, em juninho, eu acho que Stellantis, a Citroën e Peugeot estão sendo juninhos nesse quesito, assim. Estão garoteando. Hã? Estão garoteando. Não é? Eles estão sendo moleque. Excelente termo. Errei, fui moleque. É isso que eles vão falar daqui a pouco. É verdade. Ai. Bom, cá, vamos pro nosso usadinho da semana, então. Usadinho da semana. Hoje nós vamos falar de um usadinho da semana que, quando você olha ele de longe, ele é um carro feio. Mas de perto, ele parece que tá de longe. Que é o nosso Toyota Etios, mas que é um carro pra lá de robusto, né, cara? Fala a verdade. E que eu não tava contando com essa. Olha, eu vou ser bem sincera, gente. Podem me xingar. Eu não acho ele feio assim, por fora. Mas o interior dele... é horrível. E sabe que é engraçado que você ter falado do Etios? Que na live da semana passada, teve um cara... Eu amo que às vezes vem umas perguntas muito doidas. E eu adoro essas, assim. E aí um cara veio e falou assim... Qual é o carro com o interior mais feio que vocês já vieram? E aí a gente começou a lembrar de carros na live
que tem um interior horroroso. Então Sim. falaram alguns e o Etios estava na lista. Principalmente quando lançou aquela versão Etios Cross, né? Que, meu Deus do céu, aquilo era... Assim, eu queria entender o que o designer da Toyota tinha bebido no dia, porque Ele tava triste, ele tava num momento ruim da vida dele, com certeza. Mas ele é um não tava carro... bem, ele brigou com alguém importante, e eu não sei o que aconteceu, mas ele não tava bem. É verdade, mas ele usado, ele é melhor e custa ainda mais barato do que Populares 1.0. E você ainda Sim. consegue com câmbio automático, isso que é o mais legal de tudo. E assim, não vamos esquecer que é um Toyota, né? Então, Exato. por mais que seja um carrinho feio, é um carrinho que nem você falou, é um carro robusto, que durou seus bons anos de vida e que até hoje ainda é bem avaliado no mercado de usados, né? Não, e é um carro que não esquenta a loja, tá? Se você Pois coloca ele em loja ou anuncia pra vender nos marketplaces da vida aí, você vende ele super rápido, justamente por conta da alcunha Toyota, né? Tem a Exato, confiabilidade, Toyota. tem toda aquela coisa. Eu tenho uma amiga que comprou um Toyota Etios recentemente, acho que o dela é 2018, e ela comprou com mais de 100 mil quilômetros, inclusive, o carro. Ó, E ela comprou o carro, levou no mecânico, o mecânico virou pra ela e falou assim, a gente vai ter que fazer algumas coisas aqui e tal. Ela na hora se desesperou. Que ela falou, putz, vou quebrar agora porque é um carro de 100 mil quilômetros. Óleo, filtro e óleo de câmbio. do básico. Totalmente. Que todo carro precisa fazer. Né? É isso. Totalmente básico. E aí É o o que a gente mecânico... falou, né? Eles fizeram a fama, eles deitam na cama. Eles não cobram o que eles cobram à toa. Exatamente. O Toyota Etios foi lançado aqui no Brasil em 2012, saiu de linha em 2021. Um carro que teve pouquíssimas alterações no seu design, quando muito ali uma gradezinha e tal. O painel dele chegou a receber uma mudança bastante substancial. Ele saiu do modelo balança filizola, né? E ele foi para um painel que, ainda que mantivesse as mesmas características, né, de ser um painel central e tal, ele ficou mais bem acabado, com uma telinha digital. Então tudo isso deixou o carro de fato mais, como é que eu posso dizer, mais aceitável, porque bonito também é um pouco feio. forte. Né? Mas um carro extremamente competente, um carro robusto de suspensão, um carro que tem duas motorizações, 1.3 e 1.5, ambas com câmbio manual ou câmbio automático, econômico, baixíssima manutenção e com excelente valor de revenda. Um carrinho pequeno para dia a dia, eu acho que é um carro que atende super bem. Mesmo falando do sedã, né? Eu sou do time dos hatch. Mas eu acho que é um carro que atende super bem, tendo uma negociação legal aí, eu acho que é um carrinho que vale a pena, se o design não for das suas prioridades. Exatamente, até porque é aquela velha história, né? Quando a gente tá dentro do carro, o que a gente olha é o painel. Quem tá de fora é que paga os pecados olhando pro carro feio, né? Exatamente. E assim, eu acho que tem gente que acha que, tipo, o design é bobagem, que isso não tem que ser visto. Eu falo assim, cara, você vai olhar pro seu carro toda hora, o design não é importante? Não, lógico que é. Sabe? Eu acho que assim, eu sou a pessoa que eu gosto de carro mais autêntico, de carro de personalidade, sabe? Sim. Então isso pra mim faz muita diferença. Tem gente que realmente não é tão importante. Não. Por exemplo, a minha mãe comprou um Creta N-Line da geração antiga feia. E o papai fala, esse carro é horroroso. Ela não acha horroroso. Mas o design pra ela não era o ponto principal. Mas eu posso te falar... Eu já falo, eu sou incapaz de ter um carro que eu olhe e acho feio. Eu vou falar uma coisa agora que talvez eu serei muito julgado. Eu gosto mais do Creta da geração anterior do que do novo. Cancelamento de Carlos Matos agora pois na internet. Mas sabe por quê? Eu acho que o Creta tem personalidade, a geração antiga. Mas eu concordo com você. Sabe? Mas sabe o que eu vou te falar? Não é nem só de beleza, porque eu acho que o novo tá muito bonito. O que eu achei com a geração antiga, que eles, enfim, com aquele desenho mais ousado, o que eles conseguiram? Eles conseguiram deixar o carro mais sofisticado. Também acho. Então o carro parecia ter mais valor. Apesar do design controverso, ele parecia um carro mais caro do que o Creta era antes e do que ele parece agora. Até porque o Creta, ele tinha até banco ventilado, né? Sim, mas mesmo se a gente for olhar só a aparência, tipo assim, só do lado de fora, rapidamente, tipo assim, vamos fazer Tinder, foto do Tinder. O Creta antigo, a última geração e o Creta novo. O Creta ousado, que todo mundo acha feio, você vai falar, é o cara mais rico. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu acho isso, ele passava mais sofisticação. Ele é o executivo engravatado.
é isso. Falando de foto. Exatamente. Não, mas faz todo sentido. Né? Eu acho que era justamente isso. E aí que agora, de novo, ele deu uma caída nesse sentido. Ele não parece tão sofisticado. E não falo só pelo cromado, não. Eu falo pelo conjunto da obra. Porque o N-Line, por exemplo, não é cromado. Não. E me dá essa sensação também. Também acho. Olha aí, estamos tendo um guia, um usado da semana 2 vezes, hein? Porque a gente tá falando de Etios e acabamos falando do Creta também. Perdão, viu? Mas é ótimo isso. Eu falo mais que a boca, eu vou falando. É ótimo isso. Mas o Creta será um dos carros que nós vamos falar aqui também logo logo, tá? Olha aí. Voltando ao Etios. Spoiler. Voltando ao Etios, ele teve algumas versões. Teve a versão X, XS e a XLS. Todas elas equipadas com motor 1.3 16 válvulas, com 90 cavalos de torque e 12,8 kgfm, ou motor 1.5 de 96 cavalos e meio, tá aí uma medida que fazia tempo que eu não via, 96 cavalos e meio, e 13,9 kgfm de torque, né? Porém, é um carro que ele tem alguns pontos a serem analisados na hora de você fazer a sua compra, viu, meu caro ouvinte? Por exemplo, o acabamento interno, por ser totalmente de plástico, então, estado geral de botões é importante você verificar, difusor de ar lateral de porta, tudo que acaba se soltando e pode ficar batendo, fazendo barulho, né, Cá? Exatamente. A suspensão dele, que era superdimensionada, ela era aquela suspensão indestrutível dos Toyotas, mas é bom você dar uma olhadinha porque tem gente que foi negligente com manutenção e acabou deixando essa suspensão pra lá, e a suspensão torna o carro uma carroça. Nem todo mundo cuida bem de carro, né? Não adianta a suspensão ser boa e o dono não cuidar. Exato. Né? E aí, nos 2 primeiros anos de uso, né, 2011 e 2012, salvo engano, a embreagem ela tinha acionamento por cabo e não hidráulica, como foi depois. Então, poderia apresentar alguma trepidação por conta de desgaste acentuado do cabo e, lógico, né, falha na solda da barra estabilizadora, que podia provocar barulho na suspensão traseira, e também partida difícil porque, mais uma vez, o pessoal não faz manutenção, bico suja, o carro tá todo, né, lascado efetivamente de motor, e aí então pode te dar um gasto a mais nessa brincadeira. É Toyota, mas não é milagre, né? Tem que cuidar do carro também. Exatamente, ó. Pra você ter ideia, os preços do Toyota Etios, eles variam de R$ 37.688, isso na versão X 1.3 2013, e elas vão até R$ 65.706 na versão X 1.3 automática 2021. Um preço razoável, né? Um mais barato do que qualquer carro popular que a gente tem no mercado. Carro popular a gente não tem mais, né? A verdade seja dita. Popular a gente fala carros de entrada, né, cara? Porque carro popular exatamente hoje em dia, o buraco tá mais embaixo. Não, hoje você vai comprar um Kwid ou um Mobi, que por anos... 73 mil. 73 mil e por aí vai. O Kwid chegou a beirar os 80 mil na versão mais completa. Né? Tá fácil pra nossa geração, não. Não, bem na nossa vez, né? Bem na nossa vez. Bem na nossa vez, na época dos nossos pais. Poxa, eu lembro que meu pai comprou Fiat Palio por 25 mil reais na época e tal. Hoje você vai comprar um carro basicão, 80 mil. É isso. Tá tudo errado. Tá tudo errado, nosso dinheiro tá valendo nada. Mais nada. Cá, o papo foi muito bom, viu? Mas eu quero te agradecer a presença. Eu que quero te agradecer o convite, eu adorei, pode chamar sempre. Quiser uma falazada, é comigo mesmo. Opa, e a gente gosta pouco de falar, né? Eu sempre falo, o podcast tem em torno de 1 hora de duração, mas normalmente chega a 1h30. Olha aí. É o jeito, não tem o que fazer. A gente gosta de falar e a gente fala muito. Mas quando o papo é bom, rende, né? Pois é, rende demais. E é gostoso falar de carro, né? Que é algo que a gente ama. A gente é suspeito pra falar. Exatamente. Cá, fala novamente aí onde é que o pessoal encontra seu trabalho, suas redes sociais. Camila Camanzi no Instagram, pra não ouvir de carro, ouvir só falazadas, mas pra falar de carro em Carros com Camanzi. Eu e meu pai, a gente cobre os lançamentos, a gente tem os casos do Camanzi também, pra quem gosta de histórias aí do setor e curiosidades. Uma história mais legal que a outra. E aí nisso daí eu sou suspeita, porque eu fico ouvindo ele, fico babando ali com as experiências de vida dele, são muitos anos no setor, tem muita coisa legal.
Então, para quem gosta de história e automotivo, quem quer saber de bastidores, também temos isso daí lá. Não só de bastidores, enfim, com carros, né, Cá, mas também de automobilismo, quando seu pai foi piloto. Sim, de automobilismo, de bastidores também, por exemplo, a gente fez uma série com os carros que ele teve na vida dele, e aí não contou só dos carros, ele contou de tudo que ele mexeu nos carros, de como era na época da Fiat, as coisas que ele fez, a época que ele cobria automobilismo, e tem vários casos, então é bem legal. Tem as lives da semana também, que a gente tira dúvidas, bate um papo super bacana também. Legal. Então, Carros com Camanzi no YouTube e no Instagram. Maravilha. Camila, muito obrigado pela sua participação, foi uma honra ter você nesse primeiro programa aqui, especial Mês das Mulheres, e espero que você volte mais vezes. Voltarei, só chamar que eu volto, a honra foi minha, muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final ouvindo a gente. Valeu, Cá, um beijo pra você. Beijo grande. E essa foi a nossa convidada Camila Camanzi no podcast de hoje. Olha, que papo gostoso, hein? Camila manda muito bem, manja demais de carro, e você pode assistir os conteúdos que ela produz e também os textos que ela escreve no site Carros com Camanzi e também no canal Carros com Camanzi, conforme ela mesma já falou aí, viu? Obrigado, Camila. Manda um pão de queijo depois pra nós. E, bom, se você curtiu esse podcast, eu já quero pedir pra você deixar aí as 5 estrelinhas e também comentar. Participa com a gente, afinal de contas você pode também participar aqui das nossas pautas, pode mandar suas dúvidas, críticas, sugestões, não só aqui no Spotify ou em qualquer agregador, mas também pode mandar no e-mail noar@motordriver.com.br. E não esquece também de seguir as redes sociais aqui do nosso podcast, viu? É @omotordriver. Forte abraço pra você, te espero na próxima edição do Motor Driver no Ar. Motor Driver no Ar. O universo sobre rodas. Este podcast é uma produção de Octane Mídia.